Vamos começar, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Gente, alguém de vocês já fez alguma coprodução internacional? Já fizeram? Então, olha só, hoje de manhã, o Eduardo falou um pouco sobre coprodução, tá? E algumas coisas eu vou passar mais rápido, tá? E aqui a gente vai falar um pouco sobre coprodução e sobre execução de despesas no exterior. São coisas distintas, tá? Eu posso executar despesas no exterior independente de ter coprodução ou não, tá certo? Depende, eu vou contratar alguém, vou fazer alguma filmagem no exterior, ou fazer um tratamento, algum serviço no exterior, script doctor, roteirista, o que pode ser contratado. Vamos começar sobre coprodução, tá certo? Coprodução, tá? Coprodução, ele vai tratar sobre, eu vou ter um projeto aprovado, e a coprodução, eu tenho que ter um cuidado prévio, tá? Todo mundo sabe que a política do audiovisual, ela foi construída para produtoras independentes, ok? Então, a produtora independente, ela precisa fazer uma obra audiovisual independente, e com a lei do audiovisual, eu também tenho que ter espaço qualificado. Então, ou seja, não adianta eu ter uma obra audiovisual pronta e, se ela não for classificada como brasileira independente, eu posso ter uma obra perfeita, só que eu não vou fazer jus a recursos públicos. Ok? Então, é importante que a gente entenda um conceito que o Eduardo frisou hoje mais cedo, de obra brasileira de produção independente de espaço qualificado. Ok? Até a lei 12.485, eu tinha só obra brasileira de produção independente. A partir da 12.485, eu tenho que ser obra brasileira de produção independente constituinte de espaço qualificado. Tá certo? Muito bem. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão da obra ser produção brasileira independente. E isso é muito perigoso, porque há cerca de 2 meses, eu tenho um proponente lá de um projeto de recursos incentivados, que ele precisava apresentar contrapartida. Aí ele me manda uma contrapartida, tá? Ele tinha feito um acordo lá com uma TV, e ele estava cedendo 10% dos direitos patrimoniais dele para a TV. Só que ele já tinha registrado no CPB que ele só tinha 51% dos direitos patrimoniais. Se eles tinham 51%, a Fox tinha 49%, e ele cede 10% para outra empresa, ele passou a ter 41%. Se ele tem 41%, a obra deixou de ser brasileira independente. O que aconteceu? Eu peguei esse contratinho, mandei para o Eduardo analisar. O Eduardo falou, não, ele realmente está cedendo. Aí, a gente mandou para CRO, que é a Coordenação de Registro de Obras, que emite CPB. Aí, chegando lá, a CRO foi e mandou um ofício para o proponente, ele não respondeu, e a CRO, de ofício, foi e reviu o CPB dele e transformou a obra de brasileira independente para brasileira. Me comunicou isso. Aí, como normalmente, toda vez que eu vou emitir um ofício com uma GRU de valor elevado, para que vocês, os proponentes, não morram do coração, tá? Eu ligo antes. Tá? Eu ligo antes, né? Não, eu ligo antes. Eu já fui até motivo de chacota estava no Gramado, né? O pessoal estava, não, Maurício me ligou para isso, Maurício me ligou. Aí teve uma lá, Maurício nunca me ligou. Tudo bem. Aí, de repente, eis que ela estava em reunião, ela volta assim, Maurício me ligou, vai mandar, minha GRU vai chegar. Entendeu? Porque tinha um problema lá que ia resolver, mas resolvemos já. Então, é o seguinte, eu liguei para ele e falei, olha, você não recebeu uma cartinha da Ancine, não? Recebi.
Você não abriu? Ah, não, o envelope está lá fechado, não abri não. Então, olha só, como você não abriu, tá? Eu estou te dizendo que eu estou te mandando uma carta, hoje, um ofício hoje, estou assinando, eu só não assinei ainda, porque eu falo com todo mundo antes. Então, a gente não liga para todos os proponentes, só quando é uma devolução muito expressiva. Tá? Estamos falando de algo em torno de 300, 400, 500, 1 milhão, 2, 3, 4 milhões. Eu ligo nesses patamares. Devolução de 10 mil, 15 mil, 20 mil, eu não ligo não. Tá? Aí, gente, olha só, você me manda o contrato. Eu mandei para a CRO, a Coordenação de Registro de Obra, e sua obra deixou de ser brasileira independente. Então, ou seja, você não precisa mais me prestar contas. Você me devolve 100% dos recursos. Como assim? Se a sua obra não é mais brasileira independente, não tem mais direito a ter recurso incentivado brasileiro. Então, você não faz jus mais. Não é possível, o que eu faço agora? Simples. Você vai falar, você vai receber meu ofício e vai me responder. Prezado coordenador, tendo em vista a situação, peço o prazo, uma vez que eu vou entrar com recurso junto à CRO para rever o CPB pela terceira vez. Perfeito. Aí ele entrou com recurso junto a outra superintendência lá, de registro, para rever o CPB, para tentar convencê-los de que não é bem aquilo, o contrato não era 10% do total, era 10% do que ele tinha. Aí eu sei que ele resolveu lá com a CRO, aí conseguiu voltar a ser uma obra brasileira de produção independente, aí eu voltei a analisar a prestação de contas dele. Tá certo? Então, muito cuidado com essa questão de controles. Tá certo? Por isso, todas as vezes que vocês forem negociar direitos patrimoniais, muito cuidado com essa questão da divisão. Por isso que eu falo, essa questão da planilhinha do Excel é verdade, que a maior parte de vocês não faz esse controle. Tá? Não faz e negocia mais do que pode. Então, no caso de acordos internacionais, se eu quero fazer uma coprodução e o meu coprodutor não é brasileiro, tá? É importante que eu tenha cuidado para saber quais são as regras que eu tenho que seguir. Ok? Essas regras, elas têm duas formas de seguir. Primeiro, eu tenho que saber se o meu coprodutor é de um país com o qual o Brasil tem um acordo. Tá? Se o Brasil tiver acordo, eu tenho que seguir as regras daquele acordo. Tá? Se o Brasil não tiver acordo, eu vou seguir as regras da MP, que foi o que o Eduardo falou hoje mais cedo. Então, se o Brasil não tem acordo e não é signatário, tá? Eu tenho que seguir as regras da MP. Ah, outra coisa, tem alguns países que, junto com o Brasil, são signatários de diversos acordos. Eu posso dizer para você que a Argentina tem 4 acordos. Qual é o melhor? Trabalho de casa para vocês, para ler cada um deles e ver qual é o melhor para vocês. A questão da empresa, gestão da empresa e analisar o que é melhor. Eu não sei. Depende das características da sua coprodução, da sua empresa, o que precisa ser feito. Então, vocês vão ter que ler cada um dos acordos e ver o que é melhor para ser feito. Ok? Portugal tem 3 acordos. Tem o Brasil-Portugal, Ibero-Americano, aí tem vários ali. Tá bom? Latino-americano tem vários acordos. Então, é muito cuidado com isso. Então, se o país com quem vocês vão fazer, Rússia tem acordo ou não tem acordo? Então, vocês vão ter que seguir isso aqui, ó, letra C. Ser realizado, o que o Eduardo falou hoje para vocês. Tá vendo só? Isto aqui é que uma obra brasileira independente. Para uma coprodução internacional, é a letra C, do inciso 5 do artigo 1º da MP. Então, essas são as características. Aí, vocês vão mandar para a Ancine uma solicitação de reconhecimento provisório de produção internacional, que é o famoso RCPI. Reconhecimento provisório de produção internacional, ok? Aí, se vocês vão dizer as características da obra, como vai ser adequada, e elas têm que estar inseridas nesta letra C. Se estiver tudo ok, a CDI, que é a Coordenação de Direitos do Eduardo, tá, falou de manhã, vai emitir esse reconhecimento, aí vocês vão executar a obra. No final, quando vocês forem tirar o CPB, vocês vão ter que comprovar que vocês seguiram bonitinho que está no RCPI. Tá ok? Se vocês não seguirem, vocês podem não ser uma obra brasileira de produção independente e ter que devolver 100% dos recursos. Ok? É rápido. Rápido. Mas se vocês mandar toda a documentação, 1 semana no máximo. Tá bem rápido. Tá certo? O importante, gente, quando vocês falam de documentação, é vocês entenderem o que precisa ser informado. Eu tenho trocentos e-mails, você está me pedindo de novo a mesma coisa. Aí ele me provoca, aí eu mandar para você, olha, você me mandou isso, o que eu pedi foi isso, você não me respondeu o que eu te pedi.
Então, como eu sou muito organizado com relação ao que está sendo feito, normalmente as pessoas passam vergonha. Tá? Porque as pessoas dizem que eu pedi uma coisa, estou pedindo, que eu não tenho aquela informação, não, eu tenho. Claro que pode ter erro, gente, pode ter erro sim. Porque, assim, eu tenho 40 pessoas que eu não revejo o que elas fazem. Elas analisam, tá? Eu até checo algumas coisas. Agora, pode passar por erro. Quando tem erro, eu peço desculpas. Desculpa, realmente, você já tinha encaminhado. Não precisa fazer isso. Pode ser um erro de análise. Mas, normalmente, o maior problema que eu enfrento é informações não encaminhadas corretamente. Primeira coisa, o que precisa ser encaminhado? Qual é a informação correta? Existe um problema de entendimento entre o que você está entendendo e o que eu estou pedindo. Então, precisa ter essa junção, ter uma simetria de informações. Ou seja, vocês precisam entender o que a gente precisa de informação. Então, não se cansem de pedir informações. E, às vezes, tá? Por exemplo, eu tenho pessoas lá que começaram a trabalhar comigo há pouco tempo. O linguajar nosso é diferente, ok? Do audiovisual. Então, tem algumas informações, ele respondeu, tinha uma pergunta lá, que ele me perguntou, eu não lembro o que aconteceu. A pergunta é, eu posso retirar do projeto os recursos, os pagamentos feitos para, os tributos pagos para pessoa jurídica, pessoa física? Ele entendeu retirar do projeto é não colocar no projeto. Não, gente, eu falei, não, retirar do projeto significa pagar esses tributos com recurso do projeto. Então, debitar. Mas quando ele entender, leu retirar significa não usar no orçamento. Não, não é bem isso. Então, tem que ter esse entendimento para poder, o que quis dizer. Então, muitas vezes eu falo, gente, desculpa, eu não entendi o que você quer dizer. Eu ligo, o que você quis dizer com isso? Entendeu? Porque às vezes uma conversa pode ser melhor para entender o que está acontecendo. Então, tem dúvidas? Liguem, perguntem, mandem e-mails, tá certo? E outra coisa, dica, palavras o vento leva, o que está escrito fica registrado. Então, por isso que na prestação de contas, 100% das perguntas são por e-mail, porque vocês precisam ter defesa e eu também. O que eu disser por telefone só, vocês não têm provas. Agora, o que eu disser por escrito, vocês vão ter provas que eu autorizei a fazer daquela forma. Então, é proteção para vocês e para mim. Tá certo? Por quê? Tem muita gente também que pega meu e-mail e recorta, né? Edita. Tá? Edita e-mail. Entendeu? Ah, aqui você disse isso. Não, senhora. Eu tenho cópia aqui. O que eu disse foi isso, assim está aqui. Tá? Várias vezes aconteceu isso comigo. Eu editar e-mails meus. Assim, descontextualiza. Entendeu? Que uma resposta contextualizada tem sentido. Descontextualizada parece um absurdo. Então tem isso também acontece. Então, constantemente tem essas questões. Por isso que eu tenho e-mails guardados há 10 anos. Tá? Minha caixa postal lá é de e-mails, todos os e-mails de 9 anos de Ancínio, tem e-mails, respostas, todo mundo lá guardado. Tá bom? Vamos embora. Eu tenho acordos nacionais. Então, os acordos podem ser bilaterais, multilaterais, protocolos. Eu vou passar rápido isso aqui, que isso tudo está na página da Ancínio. Tá certo? Vocês têm todos os países lá que vocês podem procurar. Se quiserem produzir com algum desses países, olhem lá o que é melhor. Tá vendo só? Vários acordos. Já falei antes que é a letra C da MP. Aqui, ó. Se não tiver aqui, é a letra C. Tá ok? Então, esses são os países todos. Por favor, procurem lá e vejam qual é o melhor. Mesma coisa, eu tenho um orçamento aprovado, tá? Composição técnica de execução brasileira e execução estrangeira, eu tenho que separar o meu orçamento, ou seja, normalmente, a divisão patrimonial tem que ser proporcional ao aporte de recursos que cada parte vai colocar, perfeito? Como é que vocês vão negociar a proporção? É com vocês. Mas tem que ser proporcional. Se eu vou entrar com 80%, em tese eu vou ter 80% de patrimoniais. Se eu vou entrar com 20%, 30%, 40%, aí vai proporcional. Normalmente é isso que leva em consideração, tá bom? Aqui eu estou falando dos técnicos. Não importa, tá? Eu vou ter um orçamento, perfeito? Então, esse orçamento brasileiro, não importa se ele vai ser executado no Brasil ou no exterior. Não importa se o orçamento estrangeiro vai ser executado lá aqui. O que importa é que eu preciso ter um orçamento e seja separado. Qual é a parte brasileira e qual é a parte estrangeira? Maurício, eu posso ter alterações? Pode, mas as alterações precisam ser justificadas no final, perfeito? Principalmente porque, como vocês não têm contrapartida, não tem tanta diferença, mas com recursos incentivados, a contrapartida mexe. Então, é importante ter separado qual é a parte brasileira e estrangeira, porque a contrapartida, quando tem recurso incentivado, ela é calculada somente sobre a parte brasileira e não sobre o total do projeto. Então, tem algumas características específicas. Por isso que é importante ter separado o que a parte brasileira vai executar e o que a parte estrangeira vai executar. Mesma coisa, todas as fontes de financiamento,
tá? A contrapartida, nesses casos, está aí especificado o que vai ser feito, tá? Despesas não aceitas. Quando é recursos dos editais iniciais, tá? Quando o recurso não era FSA, não podia ter gerenciamento, tá? Agora, com o FSA, pode ter gerenciamento, mas, por favor, leiam os editais. Tem edital que não pode ter gerenciamento, tá? Então, pode ser as despesas não aceitas, de responsabilidade do coprodutor. Mesma coisa, mesmas informações, tá bom? Tem alguns acordos, mais uma questão. Vocês têm as regras do edital para vocês lerem, as regras do contrato para vocês lerem, as regras do acordo para vocês lerem, porque esses 3 documentos podem dizer itens não financiáveis. Tá? E se vocês, por acaso, executarem itens de despesas não financiáveis com recursos, vocês vão ser glosados. Então, vão ter que ler. Então, quando se pressupõe a fazer um trabalho desse, leitura antes, para saber o que eu posso e o que eu não posso. Tá bom? Agora, vamos falar um pouco de execução no exterior. Aqui é o seguinte. Toda vez... Você lembra que eu estou trazendo vocês algumas decoupagens? O que a gente faz é, contrata serviço ou compra mercadorias. Eu vou contratar serviço, eu vou contratar pessoa ou função, tá? Então, perguntinhas que a gente tem que fazer, são células mínimas. Todas as vezes que a gente for executar o projeto, traz a execução para a célula mínima, tá? É serviço ou é mercadoria? É pessoa ou função? Outra pergunta, eu estou contratando alguém que é não residente? Cuidado com a pergunta. Eu não falei que não é brasileiro, eu falei que não é residente. Eu posso ter um brasileiro não residente. Esse brasileiro não residente, ele é considerado como estrangeiro fosse, ok? Em termos tributários, ou seja, um brasileiro não residente, ele não paga imposto no Brasil. Então, as características dele é como se estrangeiro fosse, perfeito? Então, muito cuidado quando a gente for fazer a pergunta. Eu estou transigindo com não residente? Se a pergunta é sim, eu tenho que atender às determinações desses 4 órgãos. Não tem jeito. Tá? E cada órgão na sua competência de análise. Ancine, ela vai aprovar projetos, características, você está cansado de ver. Reconhecimento prévio e definitivo. O prévio é com o Eduardo, o definitivo é o CPB. Banco Central, ela vai autorizar instituições a trabalhar com câmbio. Eu tive um projeto que um proponente morava no Rio Grande do Sul, ele pegou no bodoleiro da esquina, $50 mil, botou no carro, atravessou a fronteira, foi lá na Argentina, contratou a sonorização supimpa, ficou ótimo o projeto. Voltou para o Brasil, prestou contas, cadê o documento? Foi o bodoleiro da esquina, sinto muito. O bodoleiro da esquina não é autorizado a funcionar pelo Banco do Brasil, você devolveu $50 mil. Tá certo? Não pode. Eu tenho que trabalhar com empresas autorizadas, instituições autorizadas pelo Banco Central. O Banco Central também vai enquadrar as remessas. Serviços, mercadorias, tipo de contrato, 1, 2, 3 e 4. Tem vários tipos de contrato. Qual serviço? Serviço técnico especializado? Não é. Sisbacen, e ele vai registrar todas as remessas pelo Sisbacen. É a balança de pagamentos do Brasil. Então, tudo tem que estar registrado no Sisbacen, toda a parte de remessas ou recebimentos de recursos para e do exterior. Receita Federal, eu tenho impostos são cobrados, imposto de renda, IOF, tenho que fazer isso na declaração de imposto de renda e meus DARFs. Existem outros impostos também que, dependendo da contratação de serviços, incide. Por exemplo, incide PIS, COFINS e CID. Tá? Depende do tipo de remessa que você for fazer, do tipo de contratação, vocês têm que pagar também esses tributos. Cisco, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Gente, isso aqui, desde 2012, está valendo o Ciscoserve. Ciscoserve é um sistema, junto ao MIDIC, que registra toda a parte de contratação de serviços do exterior. É obrigatório, se você contratou qualquer coisa do exterior, é obrigatório fazer o registro Ciscoserve. Se vocês não fizeram, podem estar sujeitos a multas elevadas. Por quê? O Banco Central, a Receita e o MIDIC estão interligados. Todas as vezes que vocês colocam uma despesa lá, os 3 sabem. Então, os 3 podem te multar. Tá? Então, cuidado com essa questão.
Vocês não vão precisar demonstrar para a Ancine isso, porque eu só trago para termos de orientação, que a gente não sabe, tá bom? Quem registra são vocês. Maurício, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos imaginar que uma equipe mínima, 3 pessoas, saem do Brasil para fazer umas imagens lá no Chile. Tá lá, passou lá, 15 dias filmando e voltou. Saiu daqui com equipamento, tudo. Eu posso fazer um perdim disso para eles pagarem a passagem? Segura a ansiedade. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aí, espera um pouquinho só. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. A mesma coisa aqui só, tá? Olha só, passagem aérea não pode ser perdim, tá? Tanal? Passagem aérea não. Não, passagem aérea não. Perdim é transporte interno, tá? Você pode sim, você vai ver daqui a pouco, pode sim. A mesma coisa, gente, eu vou contratar serviço ou vou comprar mercadorias? Gente, forma de remessa não exime pagamento de tributo. Eu costumo dar o exemplo meu particular. Eu compro suplementos alimentares, eu compro whey protein. Meu whey protein custa, numa loja americana, $35. $35 com mais o imposto vem para $50, que é o custo dele. Eu pago 60% de imposto. Assim mesmo, é mais barato eu comprar um whey protein da bodybuilder americana do que comprar no Brasil. Então, eu pago para $50, feito via internet, feito no meu cartão de crédito, eu pago imposto de 60%. Então, não exime de pagar imposto o que é tributado. Qualquer transação acima de $50 tem que ser tributada. Então, se eu compro via internet, pago no meu cartão de crédito, recebo via correio e pago imposto. Tá certo? Então, se eu estou comprando mercadorias ou contratando serviços, eu tenho que pagar imposto. E para o projeto, eu tenho que ter itens orçamentários aprovados. Compras de mercadorias ou contratação de serviços para outros países, sempre remessa para o exterior. Instituição autorizada pelo Banco Central, enquadramento, normas de câmbio, contratos de câmbio. Tá? Isso é para ficar bem claro. Todas as vezes que eu tiver esta situação, eu tenho que ter essa tríade de documentos. Se eu não tiver essa tríade de documentos, não é válida a despesa. Maurício, e o cartão de crédito? O cartão de crédito, as administradoras de cartão de crédito, são empresas autorizadas a fazer contratos simplificados. Então, um cartão de crédito brasileiro, tá? Não posso usar cartão de crédito estrangeiro, cartão de crédito brasileiro, tá? Você pode utilizar, pagar a despesa exterior, desde que recolha os tributos inerentes àqueles pagamentos. Exemplo que eu dei agora, eu compro whey protein, pago $50 e recolho tributos. A forma de pagamento não te exime de recolher os tributos, e é uma opção sua, tá certo? Você tem que fazer. A fatura do cartão só vai te cobrar o IOF. Aí você tem que ver lá qual é o fato gerador, fazer o DARF e pagar o imposto. Se não tiver o pagamento de imposto, aquela despesa é glosada, porque ela não é válida. Tá certo? E dependendo da despesa, se for uma contratação de serviço, tem de registrar no Sisco-Serve. Perfeito, gente? Então, muito cuidado com essas questões. Beleza, pode. As únicas despesas de IOF e tarifa de contrato, tarifas que podem ser pagas pelo projeto, são de câmbio. Tá? Então, os custos do contrato de câmbio, as remessas para o exterior, tudo pode ser colocado pode botar lá. Tá? Sim. Então, sempre pagamento por... Outra coisa, a mesma coisa, não posso ter intermediários. Eu tenho que pagar direto para o emissor da invoice. Tá? Se eu estou contratando um canal, está lá fora, eu pago para ele. Como agora aconteceu um pouco tempo. A empresa veio falar comigo que eles querem comprar os direitos autorais de umas índias do Peru. Aí queriam mandar o dinheiro para uma produtora que se responsabilizou para conseguir, as índias não têm conta corrente. Então, eles queriam mandar o dinheiro para a produtora pagar para as índias. Por exemplo, desculpa, não tem como. Se as índias são as detentoras e as índias vão passar para você, pagar para elas. Ah, mas elas não têm conta, então tem uma solução. Vocês podem, elas vão ter que autorizar, criar, quase fazer um instituto de uma procuração, constituindo procuradores que permitam transigir em nome delas. Essas pessoas podem receber em nome delas, mas aí a remessa que vocês vão fazer é em nome das índias.
Então, as Índias vão apresentar uma procuração para que alguém possa receber o recurso do direito autoral. Ah, mas elas não vão aceitar isso. Aí é uma questão de vocês. O que não pode é você pagar para uma produtora, para alguém que não vai prestar o serviço. Não é ela. Você não pode pagar para terceiro. Você tem que pagar para quem está prestando serviços ou vendendo a mercadoria ou cedendo direitos. Ah, qual a solução? Outra solução. De repente, a produtora pode comprar os direitos autorais lá dentro, então ela pode pagar para as Índias e ela pode te vender os direitos. Aí você pode pagar para ela, somente com essa informação. Mas assim mesmo, ela vai ter que apresentar a cessão de direitos da Índia para ela, tá? E ela vai ter que ceder para você. Então, é nessa forma, você pode pagar para ela diretamente, para a produtora. Poderia, mas é uma questão de aí... Mas aí é uma questão internamente de confiança. Então, ou seja, a produtora então compra o direito das Índias, a produtora compra e você paga para a produtora mediante a apresentação dos contratos, tá? Toda a seção de direitos, aonde ela vai ter todos os direitos em relação a essa obra. Tá certo? Cartão de crédito nacional a gente falou, tá? Não usem isso aqui, tá, gente? Isso aqui é só um caso excepcionalíssimo, porque se for furtado, vocês vão ter que pagar as despesas. Se perder, vão ter que pagar. E a gente não tem como conferir todos os documentos. Isso aqui é caso só de exceção. Então, usem só isso aqui, cartão de crédito nacional. Tá certo? Para poder ressarcir. E a mesma coisa, cartão de crédito com as invoices, que são os recibinhos lá, recibo de reembolso com os custos todos. Só não pode ter os custos da taxa de anuidade do cartão de crédito. Não, gente, olha só. 1.500 é uma exceção que está na IN. É isso que eu falei para o Tanal hoje mais cedo, com relação aos documentinhos que ele vai preencher e cola. Esses documentos. 1.500 é para isso. Entendeu? Nos R$ 1.500 é para esse documentinho só. Vamos falar agora sobre perdim. Aí, Tanal. Perdim você pode pagar, tá certo? Vamos falar um pouco perdim. Você pode pagar para o exterior. Aí você tem duas opções, tá? Você pode fazer o seguinte. Eu posso dizer, olha, pagar o perdim em moeda nacional, tá certo? E eu dou o perdim em dinheiro nacional e cada uma, eu vou ter uma equipe de 10 pessoas, tá? Eu vou pagar perdim para cada um deles para hospedagem, a mesma coisa, tá? Eu tenho que ter hospedagem, alimentação e transporte interno, tá? Vamos supor que eu vou ter aqui 10 vezes, vamos botar R$ 200 de alimentação, de hospedagem, R$ 3.000, tá? 10 dias de alimentação, vamos botar R$ 100 por dia. Então, vou ter R$ 1.000, tá? E transporte, 10 vezes 50. Então, eu posso, Maurício Bortolotti, recebi da Tanal, empresa tal, para a obra tal, R$ 3.500 nessas divisões, para passar dias de tanto a tanto, em tal cidade, para a filmagem na obra tal. Perfeito, né? Aí, eu vou lá no banco e vou comprar as moedas. Tá? Sempre vou comprar as moedas, ok? Só que aí, eu tenho um custo de IOF e contrato de câmbio. Agora, como o Tanal é muito bom, tá? Ele não quer que eu tenha o custo do contrato de câmbio de OF. Aí o Tanal prefere, então, me dar o perdim em dólar. Tá? Vamos supor que $3.500 dão mais ou menos, tá? $1.000. Tá? Vamos supor, eu não estou preocupado com correção certinha, tá? Vamos supor, dá $1.000. Tá? Então o Tanal pode ir lá no banco e vai me comprar, são 10 pessoas, né? Me compra $10.000. Esses $10.000 vão ser os R$ 35.000. Tá certo? Só os R$ 35.000, vamos supor que deu de IOF, R$ 2.300 de IOF. Ok? E eu tive mais mais R$ 700 de tarifa de banco. Tarifa do contrato. Então, eu tive aqui 35, R$ 38.000.
Ok? Aí o Tanal, como é muito bom, ele pegou esse custo aqui de R$3.000 e internalizou no projeto. Então, o meu recibo de Perdim vai ser, eu, Mãos Bortolotti, recebi R$3.500. Não, eu recebi também agora R$300, são 10 pessoas, certo? R$300 de quê? Eu rateio de tarifas, de custos. Então, o meu recibo vai passar a ser de 314, aqui, desculpa, gente, eu tinha posto, vou botar aqui 2.000, pronto. Melhor, se você estava errado, 2.000, deu 3.500, mais 300, 3.800. Ok? Que eu vou ratear para cada um o custo e ele vai dar para cada um $1.000 para passar os 10 dias lá fora. Ponto. Entendeu? Então, os dólares, no caso de viagem para o exterior, pode ser dessa forma. Agora, é importante que vocês verifiquem, no país para onde vocês estão indo, como é que você pode registrar a questão de autorização para trabalho. Porque, senão, vocês podem ter os equipamentos sendo retidos e podem ser presos, de acordo com o país. Tá? Tem essa questão. Exatamente. Então, é importante que vocês verifiquem como é que vocês podem ir. Nova York e Los Angeles tem que ter autorização. Sempre. Então, ou seja, é importante você ter isso lá e vocês irem, registrem. E, por favor, quando vocês registrem ainda a trabalho, isso facilita a vida nossa e de vocês para poder discutir depois redução na tributação. Porque lá no Banco Central, quando eu fui discutir com o Banco Central, lá, eu já falei na hora do almoço isso, né? Não sei se vocês não falei. Eu trabalhava no MINC, né? E era responsável pela economia da cultura. Aí eu estava discutindo a parte de remessa para o exterior, e era um absurdo, porque o custo da remessa para o exterior era igual ao custo de remessa de lucro, tá? De royalties de empréstimo, de receita de royalties, de participação de resultado. Aí o Banco Central, o diretor, vocês, quem são vocês da cultura? Quando vocês viajam para o exterior, vocês vão como turistas. Ninguém se registra, vocês são informais. Então, quem são vocês para discutir revisão de alíquotas? Eu fiquei quieto. Só que ele não sabia que eu tinha o Banco do Brasil, o BNB, o Banco da Amazônia, o BNDES e a Caixa Econômica como parceiros. Aí eu voltei e pedi para todos os bancos, eu tenho este KNAI e quero que vocês me deem o faturamento deste KNAI. Aí eu marquei uma nova reunião assim, gente, olha só, esse é o KNAI da cultura. Eu sou importante ou não a partir de agora? Mudou o papo, nós tivemos reunião com o MIDIC, e a partir daí começou a discussão sobre o Siscoserv. Tá certo? Para começar a ver tributação diferenciada para a cultura, e hoje eu tenho, em remessas para o exterior, eu tenho alíquotas que não são mais 27,5%. Eu tenho alíquotas que vão para 17,5% de acordo com o tipo de serviço que eu vou prestar. Tipo de remessa, eu tenho uma alíquota bem menor, tá certo? Basta a partir desse entendimento. Fala. Mais alto. Se estiver no seu orçamento a possibilidade de fazer esse perdim, você pode fazer uma remessa no exterior, título de perdim. Tá? Se tiver isso aí, ok? Aí você pode fazer, por exemplo, na sua empresa coprodutora e mandar para ele lá os recursos com o título de perdim. Mas tem que estar no seu orçamento brasileiro, ok? E vai ter que pegar os recibinhos de perdim de cada um. Daqui. É melhor você ser formal, né? Para evitar problemas futuros. Gente, olha só, eu costumo dizer, eu sou extremamente legalista, porque eu já passei diversos sufocos e nunca tive problemas porque está tudo registrado. Porque eu acho que tudo vai muito bem até que dá errado, não é isso? Então é muito uma coisa assim, a gente nunca espera que vai dar errado, mas quando dá errado, a gente se dana todo. Então, eu prefiro não correr risco. Por exemplo, eu sempre faço seguro. Seguro a gente faz para não usar. Porque se precisar usar, a gente vai usar. Eu nunca vou esquecer, um sábado à noite, 11h30 da noite, eu tinha um problema de dente em Berlim. No dia seguinte, eu estava viajando. Como é que eu vou conseguir um dentista 11h30 da noite? Eu não falo alemão, gente. Graças ao seguro, eu consegui um dentista em Berlim Oriental e saí do dentista às 3 horas da manhã. Beleza, mas consegui um dentista para tratar do meu dente. Então, segura para ter, para não usar.
Perfeito? Mas tem que ter. Quando você precisa, precisa. Onde eu iria conseguir um dentista às 3 horas da manhã? Iria conseguir. Mas é olhar os olhos da cara, né? Ia custar os olhos da cara. Então, não ia ter como pagar. Ok? Que documentos? Olha só. Bom, bora nós. Remessa para o exterior, você vai fazer via banco, ok? Os bancos têm que conhecerem a língua do país. Então, você não precisa fazer nada disso. Você vai entregar para o banco vai analisar, por isso você tem que entregar a invoice, que é a nota fiscal de lá, mais o contrato de câmbio, mais o recolhimento de tributos. Acabou. Mais nada para comprovar a remessa. Só esses 3 documentos, não precisa mais nada. Os contratos que você vier a fazer com a coprodução, com as outras áreas, para poder regulamentar melhor a relação, é melhor ser um contrato em bilíngue. Uma coluna brasileira, a coluna da língua, e os dois assinam um contrato bilíngue, ok? Faz bilíngue também, melhor. Faz bilíngue, tá? Ele assina embaixo. A melhor coisa é ser bilíngue, não tem problema, tá? Ele assina em bilíngue, ok? Resolveu, Tanal? Não precisa. Não, faz bilíngue. Não, gente, olha só, aí as regras do Ministério do Trabalho, eu não sei, eu não posso entrar na competência deles, ok? Aí é uma questão de vocês. Para a Ancine, não precisa. Para os demais órgãos, é a competência dos demais órgãos, tá? Eu não posso entrar na seara alheia, ok? Mas eu acabei de falar isso, a única tarifa que pode é o contrato de câmbio. É a única que pode. Eu falei isso no começo. A única que não pode, a única que pode são as tarifas com contrato de câmbio. Tá bom? Gente, despesas não aceitas. Estão aqui, sem contrato de câmbio, tá? Contratos por intermediários. Agora, vamos falar sobre prestação de contas. Até agora, a gente falou só sobre execução de projetos. Então, não falou nada sobre prestação de contas, ok? Por isso que eu falei, prestação de contas não resolve nada, tá? Porque prestação de contas é você demonstrar o que foi feito. Se foi feito errado, so sorry. Entendeu? Bom, podemos tentar achar soluções, mas o que não tem remédio, remediado está. Então, ou seja, infelizmente, nada é resolvido na prestação de contas. Quando eu tenho que prestar contas do meu projeto, como presto contas do meu projeto? Tá? Primeira coisa, objeto aprovado. Quem determina o momento da prestação de contas são vocês. A Ancine tem algumas ideias com relação a essas datas. Agora, vocês precisam nos atualizar com relação a essas datas. Vocês têm aqui agora, os 2 bancos vão ser os agentes financeiros do FSA. Tem o BRDR, está aqui escondidinho, tá? Vocês podem pegar ele pelo pé, tá? Tá aí, ninguém falou nada, quietinho ali. Levanta aí, Igor. Aí, ó, para todos conhecerem, levanta ele aí, ó. BRDE está aí, tá bom? E tem Banco do Nordeste, levanta Banco do Nordeste também, levanta. Tá aí, Banco do Nordeste também. Então, vocês estão aqui já, então podem pegar no pé, tá certo? Então, vocês, FSA, a comunicação do FSA é sempre com o agente financeiro, tá certo? Sempre, tudo com o agente financeiro. Eles mandam tudo para eles, tá? Eles que vão gerir a questão dos prazos, das obrigações, tudo é com eles. Essa gestão de prazos e obrigações é com eles. O que eles vão fazer e a Ancine vai fazer é um acordo entre eles e a Ancine, ok? Então, vocês não se preocupem com essa questão. Mas a comunicação de vocês é exclusiva com os agentes financeiros, perfeito? Então, tudo vocês vão falar com o agente financeiro, perfeito? Quando vocês falam de FSA, vocês estão falando de contratos. E contratos, para serem alterados, precisam ser aditados. E um aditamento em contrato não se faz em uma semana. Então, se vocês vão precisar alterar dados do contrato, por favor, 6 meses. Tá? 6 meses. Estou falando sério para vocês não terem problemas, porque precisa passar por instância, analisar. Tá certo? 6 meses vocês vão ter. Não vou acabar, não vou conseguir concluir na época do contrato. 6 meses. Tá? Que vai ter que fazer todo um estudo, fazer um aditivo para alterar o contrato. Perfeito? Então, gente, se vocês têm lá as datas, no contrato tem quando você precisa prestar contas. Epa, minha obra não vai ficar pronta. Deu problema, não vou conseguir, preciso alterar isso. Tudo bem, informa. BRDE, Banco do Nordeste. Olha, não vai dar, tá? A minha obra ficou agora, não dá para ter justificativa. Assim, olha, cansei, estava cansado, como tive um caso, fui para o exterior.
Não, eu tive essa resposta. Ah, não posso responder não, Maurício, que eu vou viajar para o exterior agora, ficar um mês na Europa de férias. Aí eu pergunto, e eu, Kiko? E eu, Kiko, com o seu mês de férias? Eu tenho prazo para responder. Eu não posso não falar isso. Então, ou seja, tem essa situação. Então, ou seja, justificativa. A gente, olha, deu um problema na filmagem, não consegui o funding, não entrou, eu precisei aguardar um pouco mais. Qual foi o problema? Apresentam justificativas. Eles vão ter toda a boa vontade em atender vocês. Agora, vocês é que vão determinar isso aqui. A Ancine tem alguns prazos. Está no contrato do FSA, e recurso incentivado é quando você tem a questão do término da captação. E os contratos também prevêem prazos de execução. Recursos incentivados, 24 meses. Tá? No EBRDE e no FSA está no contrato o prazo. E o prazo também diz quando você tem que prestar contas. Ok? Não vou conseguir. Aí vocês precisam controlar isso para vocês pedirem prorrogação. Não é prorrogação de dinheiro, é prorrogação de prazo de conclusão. Prorrogação de execução. E justifiquem, preciso pedir a prorrogação da minha execução, porque eu não vou conseguir concluir o prazo de tal momento. E a prestação de contas, ela acontece após o término do prazo de conclusão. Então, se ele está previsto para terminar em dezembro, eu só vou concluir em março, então, olha, eu quero alterar meu prazo de conclusão para março e os meus prazos de prestação de contas vão contar a partir do novo prazo de conclusão. Gente, isso é muito importante. Eu preciso que vocês entendam bem isso e assumam a responsabilidade para controlar prazos que vocês não controlam. O causador da inadimplência não é a Ancine, são vocês. Porque inadimplência é não cumprimento de obrigação. E não cumprimento de obrigação pode ser sanado anteriormente quando você pede prorrogação de prazo. Agora, não dá para pedir prorrogação de prazo vencido. Eu não prorrogo algo vencido. Eu prorrogo algo antes de vencer. Então, como eu falei desde cedo, estamos pensando em gestão da empresa com relação a controles, obrigações e direitos. Então, vocês precisam saber quando vai concluir o projeto para poder controlar isso e pedir para a Ancine, o BRDE e o BNB, as prorrogações dos prazos. Porque, além da prestação de contas, vocês têm uma obrigação que o João falou hoje, que é o formulário de acompanhamento de execução. Se vocês não entregarem isso, ficam inadimplentes. Inadimplentes, vamos ver daqui a pouco, vocês não fazem nada em lugar algum. Não liberam dinheiro, não aprovam, não alteram, não fazem redimensionamento, nada. E a inadimplência, ela se inicia com não cumprimento da obrigação e se encerra quando vocês cumprem a integralidade da obrigação. Então, muito cuidado com a questão dos controles. Inadimplência é culpa exclusivamente de vocês. Tá? Então, vocês têm que tomar conta, ou seja, não concluí meu projeto. Maurício, eu quero fazer uma prorrogação no meu prazo de execução. Ponto. Manda para a Ancine, para o BRDE e o BNB, eles vão analisar e vão verificar a necessidade de se fazer o aditivo. Os dois sabem que aditivos não são simples de serem feitos. Tem toda uma questão jurídica que tem que ser passada. Pode ser mais rápido ou pode ser mais demorado. Depende das características de cada projeto. Quando eu falo 6 meses, é um pouco de exagero, mas é só questão de ter cuidado, porque no incentivo é rápido prorrogar. No FSA não é porque é um contrato, é formal, precisa ser editado. Estou falando besteira? Tá? Então, é só isso, tomar cuidado com vocês. Tá? Porque todo mundo é acostumado com incentivo, que são regras muito mais flexíveis. FSA não, contrato. Contrato tem que ter regras, tem que ter prazos. Não, eu não prorrogo o contrato vencido. Eu prorrogo antes de vencer, tá certo? Então, eu tenho o objeto aprovado e tenho a execução do objeto. Né? Quando eu tenho o objeto aprovado, quem regra? Em 125 da Ancine. Então, as regras todas sobre o objeto. Eu tenho escopo técnico, análise de conteúdo. Tá? Aí está aqui, vocês estão cansados de saber disso aqui. Isso vocês vão mandar para o João. Quem vai analisar isso aqui é o João, junto ao formulário de acompanhamento de execução, onde vocês vão dizer quanto vocês gastaram e o que vocês fizeram. E vão encaminhar para a obra também para ser analisada. Escopo técnico.
Gente, eu falo muito, João falou um pouco sobre isso aqui. Eu conclamo vocês a ter maior responsabilidade com relação ao depósito legal. Gente, é a nossa memória que está sendo guardada. E, infelizmente, 98% dos depósitos legais feitos na Cinemateca são recusados. Ou seja, vocês estão mandando materiais errados. Então, 98% é um índice muito alto. E isso eu acho, desculpa, uma irresponsabilidade, porque vocês não estão dando valor à obra de vocês. Vocês não estão tendo a garantia de que a produção de vocês vai estar resguardada para os seus netos. Se vocês não botarem lá corretamente, os seus netos não vão saber o que vocês fizeram. O futuro não vai saber a forma que vocês pensavam, que vocês imaginaram o mundo, qual era a visão de vocês, qual era o olhar de vocês. Então, por favor, vamos ter atenção ao depósito legal com relação às características técnicas desse depósito. Vamos fazer corretamente. Tá? Depósito legal está aí. Logomarca obrigatório, o João falou um pouco também hoje. Tá? Execução do objeto. Agora vamos falar sobre a minha parte, que é a parte financeira. Então, agora eu vou fazer o que eu faço. Tá? Eu vou analisar a execução do objeto, que é a parte de receitas e despesas, que está na N124. Tá? O que eu vou ter que prestar contas? Gente, a prestação de contas hoje, vocês vão mandar para a gente o quê? Extratos da conta de movimentação, que é o caso que vocês têm. Vocês vão estar demonstrativo da conta. Isso aqui, enquanto o Banco do Brasil não me mandar isso por meio magnético, vocês vão precisar digitar sim. Tá? É um saco, também acho, um absurdo, concordo com vocês, isso para vocês e para mim, porque eu tenho que conferir. Tá? Então, se você tem, assim, 3 anos de extrato, tem que conferir tudo. Eu tenho na minha equipe que fica conferindo item por item. Tá? E tem que conferir por quê? Porque, às vezes, vocês colocam células na Excel, que seria números, como texto, e o totalizador não soma. Então, isso dá erro. Ok? A gente pega lá também. Tá certo? Então, preciso que vocês mandem para a gente. E vão mandar o demonstrativo do orçamentário contábil. Acabou. A prestação de contas de vocês é resumida a isso aqui. Tá? Financeira, tá, gente? Porque a parte do objeto está no FAI, que eu falei mais cedo. A financeira é claro que tem encerramento de conta, entendeu? Tem tudo lá o que precisa ser feito, encerrar a conta. Mas, em termos financeiros, vocês vão mandar os extratos das contas, o demonstrativo do extrato e o demonstrativo orçamentário. Gente, isto aqui nada mais é do que um resumo da relação de pagamentos. Maurício, eu não preciso mandar a relação de pagamentos agora? Não, não precisa. Agora, para vocês fazerem este demonstrativo, vocês precisam fazer a relação de pagamentos, ok? Então, vocês não precisam mandar, mas precisam fazer, porque a relação de pagamentos é uma informação analítica, onde está separada por item, por despesa. Ou seja, cada nota fiscal, cada cupom, cada recibo, cada DARF vai estar inserido em uma linha da relação de pagamentos, ok? E aqui nesse demonstrativo, você vai pegar, olha, item roteirista, eu tenho 20 itens, eu vou somar e colocar, roteirista total X. No demonstrativo, é uma informação sintética, por item orçamentário. Maurício, qual é o item orçamentário? Conforme está aprovado. Mas eu aprovei em grandes itens. Escreve em grandes itens. Maurício, eu não tenho números, eu tenho nome. Coloca o nome. Ah, mas no seu exemplo lá está número. Não, gente, é um exemplo. Tá? Vocês usam aquilo que vocês foram aprovados. Se lá tem a parte descrição de nome, bota o nome. Não tem número, deixa em branco. Ok? Ah, só tem número. Põe número. Não põe nome. Agora, é importante que lá esteja o valor aprovado, tá? E exatamente o somatório de todos os documentos fiscais vinculados ao mesmo item, tá certo? Por que isso, gente? Porque, por acaso, tá? Bem, essa prestação de contas, ok? Periodicamente, a gente vai pegar todos os processos que foram entregues na prestação de contas e nós vamos submeter um sorteio para poder pegar um plano amostral. Esse plano amostral vai ser composto por 5% da quantidade de processos. Esses processos sorteados vão ser submetidos à análise financeira complementar. Aí sim, eu vou pedir para vocês a relação de pagamentos e, se por acaso a relação de pagamentos, se por acaso o demonstrativo orçamentário que vocês encaminharam não refletir a realidade da relação de pagamentos, vocês ficam inabilitados. Inabilitados, vocês ficam por 2 anos sem poder operar com a Ancine, com nada. Nem FSA, nem digital, nem nada.
ok? Então, por isso a obrigatoriedade de vocês fazerem a relação de pagamentos, não manda agora, mas tem que ter uma correlação entre o demonstrativo orçamentário e a relação de pagamentos. Aí, na relação de pagamentos, eu vou entrar para saber a qualidade dos documentos, a adesão dos documentos às empresas, aos itens orçamentários, toda essa análise que eu ensinei a vocês a executar hoje aqui. Então, ou seja, eu estou ensinando vocês a executar corretamente, para quando, se eu for sorteado, se vocês forem sorteados, mandarem para eu ver. E é claro também, tá? Há pouco tempo, eu tive o TCU na minha cola, meu grande amigo TCU, né? Eles me adoram. Tá? Todo ano eles vão umas 2 ou 3 vezes, e tem assim, várias conversas longas comigo, né? E me mandam trocentos ofícios para eu responder. Ele me pediu processos que não foram sorteados para relação de pagamentos. Foram sorteados somente para... Não foram sorteados, então eles não mandaram relação de pagamentos. Só que eles quiseram ver documentos que eu não olhei. Beleza, eles podem pedir, tá certo? Aí eles pediram a relação de pagamentos e sortearam documentos para saber se estava correto ou não estava correto. Então, por isso, falando para vocês da obrigatoriedade de fazer a relação de pagamentos, mesmo que vocês não sejam sorteados. Vocês não mandem para mim, mas se for sorteados, a gente pedir, vocês precisam mandar, ok? Ou, por exemplo, teve casos agora que a gente pegou processos que estavam tão complicados que a gente sugeriu que fosse transformado em análise financeira complementar. Você entendeu a diferença? A prestação de contas hoje, gente, ela é muito simples. Eu só tenho que prestar contas do quê? Do volume de recursos, tá? Mais rendimentos, tá? Vezes o volume de despesas, ok? A gente não... Não, você tem que fazer. Você tem que ter relação de pagamento, você não tem que mandar, tá? Mas tem que estar guardadinho lá com você. Então, tem que mandar. Então, ou seja, eu só vou olhar... Vocês entenderam o que eu falei, gente? Olha só. Olha só. Eu vou pegar... O que é a prestação de contas geral hoje? Eu pego... Você teve FSA, 500 mil. Tá ok? Rendimentos, 30 mil. 530 mil de receitas. Tá? Demonstrativo orçamentário. Tá? No total, tem lá, todos os itens orçamentários, total. 530 mil. Está igual? Acabou a prestação de contas. Eu não vou entrar no mérito da RP. Ok? Agora, se vocês forem sorteados, a prestação de contas é só isso. Tá? Agora, aqueles que forem sorteados, são sorteados para a análise financeira complementar. Essa análise financeira complementar, eu vou entrar na RP e vou olhar todos os itens orçamentários, todas as despesas feitas. Você faz uma amostragem. Digamos que 100% da amostragem tem um problema. Aumenta a amostragem da análise complementar ou não? Vamos para nós. Se eu tiver um proponente, tá, que foi sorteado para análise financeira complementar, e está todo errado, todos os processos deles passam a ser análise financeira complementar. Tá? Todos eles. Eles não entram mais no sorteio, 100% vai para a financeira complementar. Quando a coordenação de acompanhamento de projetos faz um FAI, tá? E ele verifica que a execução não justifica. Ou seja, eu não estou vendo em tela o que ele se gastou. Transforma em análise financeira complementar. Todos os processos viram análise financeira complementar. Eu estou lá alguns proponentes que caíram em inspeção, tá? Execuções equivocadas. Todos os processos dela viram análise financeira complementar. Tá? Essa situação, se tiver algum indício, tá, de malversação ou de problemas, aquele CNPJ todos eles viram análise financeira complementar. Tá certo? Essa situação. Então, gente, por favor, vamos ter cuidado com relação a essa execução. Nunca precisou ser enviado. Não cobrem documentos fiscais bancos, tá? Só nós pedimos. Se nós pedirmos, vocês mandam. Se nós não pedirmos, vocês não mandam nada. A prestação de conta é isso aqui, gente, está aqui, olha. Aqueles documentos ali, ó. Ali, ó. Você só vai mandar isso aqui, tá? Esses 3 documentos. Lá no anexo 1 da N124, tem lá encerramento de conta, tem outras coisinhas mais. Mas o mais complexo, o mais complicado são esses aqui. E se for sorteado, relação de pagamentos. Hora nenhuma eu pedi documentos. Se for necessário, a gente pede para vocês.
Guarda direitinho, Não, guarda com 5 anos a partir da aprovação da prestação de contas. E olha só, a gente está aprovando prestação de contas de processos entregues ano passado. Processo, a gente fez o Ancine mais simples, e tem um passivo de prestação de contas que está programado em lotes. Além disso, tem os novos. Nós estamos entregando todas as prestações de contas. Os novos processos não estão ficando atrasados. Então, a gente está cumprindo isso. Então, tá certo? Aí aqui, sanções. Gente, inadimplência, foi o que eu falei. Vocês são os culpados. Ela é imposta por vocês, é o não cumprimento de uma obrigação, e ela se encerra quando a obrigação é cumprida. Inabilitação é uma sanção imposta pela diretoria. Ela verificou lá que foi feita uma execução equivocada do processo, e ela diz a vocês, olha, você vai ficar inabilitado por tanto tempo. A inadimplência, você não faz nada. Você não aprova, não renova, não faz nada. Na inabilitação, você somente não aprova projetos novos, tá? Os projetos que estão vigindo continuam sendo tocados. Na inadimplência não toca nada, a empresa para na Ancine. Glosas e despesas, todo mundo sabe. Multa. Se você ficar inadimplente com você não faz mais nada. Não falei isso. Você não faz, movimenta mais nada. Quando você não libera recursos, não movimenta, não aprova nada. Nada. Só quando você cumprir a obrigação, você pode voltar a movimentar. Se você tiver dinheiro na conta e já foi liberado, beleza, executa. Agora, se tiver mais captação, for liberar mais, você não libera. Se tiver, nada disso. Você não consegue fazer nada mais com a Ancine. Se por acaso você está lá, você já assinou o contrato? Não. Você tem 10 projetos, ok? Tem 9 que você já contratou, está esperando o BRD te liberar dinheiro. Ficou inadimplente, esquece. Só vai liberar depois que você resolver a inadimplência. Entendeu? Se o dinheiro estiver na conta, você vai executar. Maurício, eu preciso liberar. O BRD teve um contrato. Não, fica bloqueado. Então vai executar. Não faz nada. Não. Tem que encerrar a conta. Gente, aqui agora, olha. Advertência, tá? Advertência. Artigo 31, termo de encerramento, tá? Olha só, advertência, artigo 31 da N 124 tem advertência. Inabilitação, artigo 45, parágrafo 2º, tá certo? Advertência, se eu tiver 2 advertências sobre o mesmo problema, ou seja, uma reincidência, você fica inabilitado. Então, não tenho 2 advertências, tá? Multa. Gente, o BRDE e o BNB adoram essa palavra, porque os contratos que vocês têm estão cheios de multa lá prevista. Então, se vocês não cumprirem as obrigações, é multa. Se vocês não entregarem a prestação de contas, é multa. Se vocês não apresentarem as informações dos 7 anos, é multa. Então, ou seja, leiam os contratos, porque os contratos são bem claros e são bastante severos. Volto a falar, vocês não estão achando que a FSA é igual incentivo. Não é. Não se enganem. FSA tem toda uma obrigatoriedade. Eu sugiro que vocês tomem cuidado, porque eu tive um proponente que foi na Ancine, ele foi muito cauteloso. Ele falou, Maurício, eu não quero ser proponente de projeto único. Porque estava com medo de executar de forma equivocada e não conseguir fazer novos projetos. Então, por favor, tenham cuidado com isso, com relação à execução. Tá bom? Sim. Eu não tenho pessoa física no FSA, né? Na Ancine não pode, é só pessoa jurídica. Não. Depende. Se nós verificarmos que houve uma fraude, a gente caça as demais empresas também. Tá? Já teve caso que o proponente estava inadimplente, a empresa estava morta, ele abriu uma nova empresa. Não, sou sorry. Não, foi cancelado. A gente pega. Se é um motivo de fraudar, não, a gente cancela. Agora, ele é sócio de várias empresas, já existem as várias empresas, é diferente. Tá certo? Parcelamento de débitos. Os débitos podem ser pagos em até 60 vezes, tá? Parcelas mínimas de R$200. Acabamos agora a nossa apresentação. Agora, dúvidas?
perguntem agora, o calem-se para sempre. Me brincando, gente. Dúvidas? Que reembolso? Não, vamos embora aqui. Beleza. Tá, rapidinho, vamos para nós. Gente, quando vocês falam de FSA, tá? FSA tem duas prestações de contas. Uma prestação de contas, que é o incentivo, que é a execução da despesa, que você vai fazer para o BRDE e para o BNB, e eles vão dar para mim para eu analisar. Tá certo? Essa prestação de contas foi o que eu falei com vocês aqui agora. Tá? Essa que eu demonstrei a vocês da execução, como executar e como prestar contas. A outra prestação de conta das obrigações. Essas obrigações são exclusivas do BNB e do BRDE, o controle é deles e vocês vão ter que apresentar informações de acordo com os documentos que eles te exigirem, que são as informações relacionadas às participações dos resultados. O FSA hoje, ele basicamente, as linhas não têm reembolso das despesas dos recursos disponibilizados. O que ele tem é retorno financeiro com participação dos resultados. Então, essa participação dos resultados vão precisar ser prestado contas. Aí, a periodicidade é com eles vão dizer quanto tempo tem que mandar os relatórios, tem que ser acompanhados. Tá? E o que eu posso afirmar é que durante 7 anos, vocês vão ter que mandar relatórios periódicos, demonstrando quanto foi feito de receita e repassando para o FSA essa receita. Ou melhor, a participação do FSA nessa receita. Ok? Então, ou seja, a execução acaba aqui, tá? E as obrigações, 7 anos a mais, prestando contas para o agente financeiro. Tá certo? Por isso, a partir do CPB. Tá? Então, muito cuidado com isso, tá certo? E é como o Eduardo falou hoje, algumas questões são 15 anos. Tá? 15 anos após o CPB. Então, muito cuidado com essas questões todas aí. Por isso, eu chamo a atenção que FSA não é incentivo, é diferente. Tá bom? Está se pensando em outras linhas para o FSA. Então, muito cuidado com as outras linhas. Estão se pensando em empréstimos retornáveis. Então, não é fundo perdido. Então, tem várias coisas que precisam ser discutidas. Tá? As linhas de recursos reembolsáveis, ou seja, reembolsar o que você pegou, não tem ainda não. Então, tem só a parte de participação dos resultados. Quem vai falar primeiro? Boa noite. Boa noite. Ela ali, por favor. Muito obrigada. Está sendo bem esclarecedor, estou gostando muito da tarde, só tive uma dúvida assim, que me pegou de surpresa, com relação à contrapartida dos 5% que pode ser feito em doação. Eu não entendi esse mecanismo, como poderá ser feita essa doação em serviços. Tá. Essa do contrapartida, ela é só para recurso incentivado. FSA não tem. Tá? Você tem, por exemplo, você captou recursos lá, perfeito? E eu vou falar antes da pergunta, tem um assunto que vocês não perguntaram, mas eu vou falar também. Antes que eu esqueça, que é coexecução. Me lembre de falar sobre coexecução. Você, por exemplo, foi diretor da obra, tá? E você não sobrou dinheiro para você se remunerar. Não sobrou, você captou tudo, você quer essa obra pronta, e vocês como realizadores, acabam sendo os últimos a serem pagos. Você paga todo mundo e você mesmo fica por último. Você, produtor executivo, acaba ficando por último. Ok? Só que você prestou serviço, você dirigiu a obra. Então, existe um serviço que é economicamente mensurável. Tá? Então, você pode dizer assim, eu, Mauro de Bortolotti, executei a função de diretor e eu não me remunerei por essa atividade, estou doando a título de contrapartida para o projeto. Então, o limite disso é o limite que está aprovado. Se, por exemplo, tem R$10 mil, R$50 mil aprovado para diretor, e você não pagou nada com recurso incentivado, você pode dar um recibo de R$50 mil e você, para comprovar a contrapartida. Tá? Assim mesmo as demais funções. Entendeu? Toda vez que você não tem uma remuneração, você não foi paga aquela atividade, ele pode dar um recibo de doação de serviços ou de venda de mercadorias, assim por diante. Tá certo? Ou melhor, você pode ter tido um acordo, por exemplo, era comum, mas a Quanta, por exemplo, tem uma participação na RLP. Então, a Quanta tinha o meu custo, Quanta é a empresa de locação de equipamentos, tá, gente? Então, ela quase entrava como coprodução. Ela dava o custo de 300 mil, você me paga 100 mil agora, eu vou ter participação na RLP de 3,5%, 4,5%,
e você, aí os R$200.000 ficam de contrapartida, entendeu? Então, esses R$200.000 eram usados para contrapartida, porque não houve remuneração, era um recibo de doação, ok? Gente, uma perguntinha, só uma coisa que eu esqueci de falar, que o Eduardo falou hoje mais cedo, e eu não toquei, vocês não me perguntaram. Coexecução, tá? Ninguém perguntou sobre coexecução. Foi eu que perguntei e ele passou para você. Tá, vamos embora aqui. Coexecução, qual é a vantagem da coexecução? Vamos embora. Coexecução foi uma coisa que a gente criou a partir da conversa com vocês, tá? Tinha uma prática de mercado que era comum, onde eu tinha um grupo empresarial com 2 ou 3 empresas e elas executarem em conjunto o projeto. Por quê? Tinha um grupo de sócios que alguns se especializavam mais em finalização, outros se especializavam mais em animação e outros em produção. Então, era comum que o de recurso era executado conjuntamente por algumas empresas, ok? Só que a ENA anterior proibia, porque o recurso tem que ser executado exclusivamente pela proponente, tá? E ela tem que depositar dinheiro, pagar direto para o contratado, certo? E o documento fiscal tem que ser o nome dela. Então, eu tinha trocentas prestações de contas que iam ser reprovadas, porque eu tinha uma prática que era prática de mercado, boa, mas era ilegal, porque não tinha previsão na legislação. Como a gente viu que era uma prática boa de mercado ilegal, beleza, vamos trazer para a legislação. Então, foi assim que a gente criou, pela EN 110, a coexecução. O que é coexecução? Eu tenho um recurso que eu vou repassar para uma empresa para executar parte do projeto em meu nome. É quase como se tivesse dado uma procuração. Só que, ao invés dos documentos serem no meu nome, ela pode contratar em nome dela. Então, por exemplo, eu e a Tanal, eu tenho um projeto, tá? Eu me associo, Tanal, você está na hora, eu vou te passar X mil reais e você executa, ele tem uma expertise boa, ele dá com a equipe. Então, ele sabe bem lidar, ele tem uma expertise boa, lidar com ator, preparar toda a parte de produção de ator, de elenco. Então, ao invés de eu contratar uma empresa e emitir uma nota fiscal daquele serviço, eu contrato o Tanal. Mas por quê? Qual é a vantagem disso? Quando você contrata, por exemplo, eu preciso fazer, eu não tenho a expertise de elenco, tá certo? Então, o Tanal tem que vai ter que contratar o elenco, tá? Então, ele vai ter preparador, tá? Vai ter ator, tá? E outras mais despesas. Esse pessoal aqui vai dar para ele RPA mais tributos. Ok? Aí, aqui eu tenho um custo. Não tem um custo? O custo aqui, vamos supor que seja 100 mil. O Tanal, para esse serviço, ele vai botar um caraminguá qualquer, que é a receita dele, não vai? Um doutor que bota mais 10 mil. Sim, mas a nota fiscal tem custo, tem imposto. Então, em cima disso aqui, eu tenho mais quanto? 30% de imposto? 20% de imposto? Então, eu vou pagar aqui quanto? 110, eu vou ter mais 22 mil de imposto. Então, a nota fiscal que o Tanal vai dar para vocês vai ser de 132 mil reais para esse serviço. Não é isso? É esse o valor, né? Muito bem. Só que aí, com coexecução, você fala assim, Tanal, eu vou passar para você 100 mil, tá? Para você executar a despesa de produção de elenco. Beleza? Beleza. Aí o Tanal vai, tá? Faz a mesma contratação que ele fez aqui, tá? Contrata o preparador de elenco, os atores, eles dão RPA em nome dele, ele paga, eu pego 100 mil reais meus, ele abre uma conta para o projeto, passa os 100 mil reais para a conta do Tanal, tá? E o Tanal vai executar, vai apresentar uma relação de pagamentos desse recurso, tá? Vai abrir uma conta específica para o projeto, mesma coisa, tá? Abre uma conta específica, depois o dinheiro, executa, faz a relação de pagamentos, fecha a conta, encerra e manda para a Ancine. Perfeito? Muito bem, 100 mil reais. Tá, Maurício, mas eu não vou trabalhar de graça, né? Eu tenho que ter um custo. Perfeito. Só que aqui o Tanal sempre, peraí, ele não falou que o custo dele ia ser 10 mil reais? Ele vai emitir aqui uma nota fiscal, tá, de 10 mil reais, que com o imposto passa a ser 12, né? A receita dele é 10 mil. Então, ele emite uma nota fiscal de 12 a título de gerenciamento. Então, esse processo aqui,
Ao invés de custar 132, passou a custar 112, porque teve uma redução de tributos. Entendeu a vantagem do gerenciamento? Desculpa, da coexecução? A coexecução, porque na forma anterior, ele teria emitido uma nota fiscal sobre tudo, né? Então, cobrar imposto sobre imposto. Ou seja, é o imposto sobre imposto. Nesse caso aqui, ele vai pegar os documentos fiscais de quem ele contratou, apresenta para a Ancine esses documentos, e a nota fiscal dele vai ser exclusiva da remuneração dele, que vai ser o quê? O gerenciamento que ele divide com a proponente. Então, ou seja, a proponente do projeto vai dividir os 10% de gerenciamento com ele. Então, vamos supor, se o projeto é de 1 milhão, eu posso até 100 mil. Ele está sacando 12 mil aqui. Então, 12 mil foi pago de gerenciamento para o Tanal para gerenciar esta parte do trabalho. Também, mesma coisa, entendeu? Maurício, ele também poderia pegar os RPAs todos em nome de uma empresa só. Eu posso contratar o canal, aí todo o RPA em nome da minha empresa e eu vou pagar os 12 mil reais, os 10 mil reais para o serviço prévio. Olha só, a gente está falando porque existem... Você pode fazer isso. Eu estou falando só que isso aqui é uma coisa que vocês me disseram que era necessária, importante, e muitas empresas trabalham dessa forma porque é mais fácil você gerenciar todos os contratos da mesma forma do que começar a separar. Não, este nota fiscal é em nome da empresa fulana, em vez do meu nome. O gerenciamento desses contratos é mais complicado. Então, quando você tem o executor, você facilita a gestão, evita erros. Por exemplo, se ele, por acaso, esquecer de pedir o RPA em seu nome, esse documento não pode ser usado. Agora, como aqui ele passou para ele o recurso, emitir o nome dele mesmo sem problema, é o que ele vai fazer sempre, é o normal, entendeu? Quando você contrata ele para fazer isso para você, ele tem que tomar cuidado que os documentos fiscais não são em nome dele, são em seu nome. Nesse caso, os documentos vão ser em nome dele, então evita erros, entendeu? Agora, é uma questão para se executar, sim ou não, depende de cada um, tá? É vantagem de cada um. Rapidinho só, rapidinho. É importante isso aí. Outras vantagens. Na questão de animação, quando você, por exemplo, se colocar, vamos supor que não seja ator, seja questão de animação, vocês estão internalizados. Então, esse cara aqui vai se reembolsar. Então, ele não emite nem documento fiscal. Ele vai pegar o reembolso, apresentar os contra-cheques, os registros, como eu falei hoje mais cedo. Entendeu? Tudo em nome dele, porque está internalizado. Outra vantagem, a coexecução. Aí vem uma questão que é boa. A coexecução internacional, qualquer que sejam as atividades nela inseridas, foram enquadradas pelo Banco do Brasil como sendo uma realização de serviços técnicos especializados. Com isso, a tributação é 17,5% para o exterior. Ok? Então, existe uma vantagem grande com relação a remessas para o exterior a título de coexecução. Uma vantagem tributária de 27,5% cai para 17,5%. Okay? É claro que incide também PIS, COFINS e CID. Tá certo? Mas aí vocês vão ter, eu trago vocês são ferramentas para vocês estudarem se vale a pena ou não se vale a pena executar. Ok? Uma outra coisa que eu queria demonstrar para vocês, que acho que não ficou claro, foi o que o João falou hoje mais cedo, com relação a... Nesse caso, na coprodução, desonera em termos de complicação. Coexecução. Coexecução. De coexecução, desonera na questão do serviço da produtora, diminui, né? Sim. Essa registração, em compensação, você aumenta o custo. Não, a coexecução reduz o custo. A coexecução reduz o custo. Porque eu falei com você, porque aqui, quando você fosse emitir nota fiscal, você ia cobrar imposto sobre o total dos serviços. Aqui, o imposto que você vai pagar é exclusivo da sua remuneração. A coexecução reduz tributos. A gente pode. São ferramentas que você pode usar. Tem empresas que preferem fazer dessa forma. Você pode não preferir. Até porque é o seguinte, se o coexecutor fizer besteira, você que paga. Tá? Essa questão. Agora, outra coisa também que eu queria trazer para vocês, é a questão da remanejamento de itens. Tá? Extrapolação de item orçamentário. O João falou hoje daquela regrinha que são os 20%. Tá? Todo mundo confunde isso. Tá? Não é uma coisa pacificada. Tá? Então, deixa eu trazer para vocês como é que funciona esse cálculo. Eu acho que vou ter álcool demais. Bora nós. Vamos supor que você tem um item orçamentário lá
tá? Que o índice está 1, tá? Ele estava aprovado em 10 mil, tá? E você está aqui aprovado, tá? Aprovado e aqui executado, tá? E você executou 15 mil. Então, você extrapolou 5, ok? E esse projeto seu aqui, ele está aprovado em 100 mil reais. Valor total do projeto, ok? Tem outro item ali, item 2, que estava aprovado 5 mil reais e você executou 4. Botei álcool demais. Será que isso aqui melhora? Vamos ver. Não estou acostumado com um quadro assim. Vamos embora. Aqui você aprovou 5 e você executou... Não quer. Mas se passar a mão, vai. Vamos ver se vai dar aderência agora. Já passei. Alguém tem um papel me arranjar para passar aqui? Eu não tenho. Pronto, aqui. Deixa eu passar aqui, onde que eu passo? Pronto, melhorou já. Pronto. Aqui, vamos embora, tá bom, eu acho que agora vai. Vamos ver aqui, eu gastei... Pronto, vamos embora aqui. Aqui os 5 mil eu gastei 4. Tá? Não uso. Pego nada. Teve um item orçamentário que eu estava aprovado 15, eu gastei nada. 0 também. Teve um item, tá, que eu esqueci de inserir, mas ele é do projeto, entendeu? Eu tinha que botar, esqueci, por exemplo, que eu tinha que fazer, por exemplo, diretor. Hã? Continuista. Diretor, pronto, não botou. Aí eu, 0 aqui, tá? E eu gastei 10 mil reais aqui nele. Então, eu extrapolei 10. Nesse projeto, eu extrapolei quanto? 15 mil reais. Ok? O meu projeto é de 100 mil. A regra é 20% de 100 mil dá quanto? 20 mil reais. Certo? A regra que assim, deu é o seguinte, se as suas alterações forem menores do que 20% do valor do projeto, você não precisa pedir autorização prévia para a Ancine. Você vai poder justificar estas alterações junto ao formulário de acompanhamento de execução. Ok? Então, ou seja, o cálculo é feito desta forma. Se vocês chegarem a essa conclusão aqui, que o valor das extrapolações é menor do que os 20% do valor do projeto, vocês podem mexer à vontade, tá? Sabendo que vão precisar justificar. Mexer à vontade, gente, não é vocês não terem que justificar. Eu já recebi uma justificativa, gente, eu executei dentro dos 20% que eu podia mexer à vontade, então não tem que justificar para vocês. Eu já recebi a resposta assim. Aí eu falei, não, você não precisa justificar, só basta devolver. Sem problema nenhum, basta devolver. Não precisa justificar. Você basta devolver, toma GRU. Eu não vou pagar. Tudo bem, fico inadimplente. Fica inadimplente. Aí, meu processo. Você ficou inadimplente porque você não quis pagar, não quis falar comigo. Gente, calma, rapidinho só. Rapidinho só. Muito bem, então, gente, isso aqui. Se você, por acaso, ao invés daqui executar mais que 15, vamos supor que aqui você executou, ao invés de ser 15, foi 25. 25 estourou 15. 15 com mais 10 dá 25. 25 é maior. Então, você tinha que pedir autorização antes da Ancine. Por quê? Esta alteração, dentro desse processo, ele é muito grande. Então, você já alterou o seu desenho de produção. Então, a Ancine quer que você informe para a gente o que foi que alterou aí, para a gente poder analisar. Então, ou seja, se a sua execução for inferior a 20%,
você justifica posteriormente junto ao formulário de acompanhamento de execução. Se a sua execução for maior que os 20%, você tem que informar antes. Sem problema nenhum. Sempre, se for perfeito, desde que não seja ele mereceu, tá? Sempre que for, a gente é só isso, sempre aceita. Bom senso, sempre aceita. É claro, por exemplo, a gente enfrenta várias coisas. Teve um caso, né, tinha alguns proponentes, que teve alguns problemas lá, que normalmente, quando a gente vê que está patinando, provavelmente não está entendendo, eu pego o telefone e ligo, né, para o proponente. Ele recebeu um maior esporro. Porque é absurdo, como é que você está me atrapalhando? Você está me atrapalhando na minha vida, no meu trabalho. Você não tem que ligar para mim, não. Você pergunta para mim quando eu vou ligar para ele de novo. Ele só vai receber informações minhas por e-mail. Por ofício. Por ofício. Eu fui falar justamente com ele, olha só, cara, o que aconteceu aqui? Essa execução está equivocada. Sinceramente, eu levei um esporro no telefone. Você está me atrapalhando, você não tem que ligar para mim, fale com a minha secretária. Perfeitamente, por ofício a partir de agora. Isso a gente recebe, de proponente. Só para cima. Só assim, olha só. Olha aqui como eu fiz. Está bem claro aqui como é que você vai calcular. O que extrapolar. Aqui está bem claro, não é para baixo. Olha, o que está para baixo eu nem contei. É só o que extrapolar. Tá bom? Isso eu acho que não ficou claro para vocês mais cedo. Então, por isso eu quis desenhar. O que vocês chamam de receita financeira? Rendimento? Não, não pode. Não, não pode. Porque só pode aplicar no que for item financiável. Inclusive aqui, tá? Se esse item aqui não for financiável, isso aqui não pode não. Vai ser glosado. Então, por favor, no caso do FSA, vocês têm um e-mail, hoje e-mail de vocês, anotem esse e-mail. acompanhamento.fsa@brde.com.br, ok? Esse e-mail existe, o Igor vai passar a responder esse e-mail, tá certo? Então, acompanhamento.fsa@brde.com.br, esse e-mail vai ter dúvidas relacionadas a este item é financiável ou não. Não perguntem para mim, para prestação de contas, não perguntem para acompanhamento de projetos, porque isso varia de acordo de edital para edital. E desde que eu soube que algum contador não era financiável, eu desisti de opinar, que eu acho um absurdo, por isso que o contador naquela linha não era financiável. Tá? Então, deixa eu editar. Eu acho que o problema do FSA, da burocracia do FSA, é essa quantidade de informações diferentes. Tem que unificar, não dá para você ficar engessado, cada linha é uma coisa diferente, cada contrato, cada ano é diferente, não dá. Tá? Tem que unificar, tem que simplificar mesmo. Então, por favor, execução de FSA, acompanhamento.fsa@brde.com.br, tá? Pedindo para ver se é isso ou é aquilo outro. Dúvidas? Bem rapidinho. Passagem aérea, eu posso colocar só o bilhete eletrônico e o bilhetezinho de embarque, ida e volta ali? Desde que o bilhete eletrônico tenha o valor da passagem. Sim. E desde que seja emitido em nome de pessoa vinculada ao projeto. Sim. Beleza. Não preciso recorrer a uma agência para pedir Não. fiscal, nada disso, Não. nem fatura, nem nada. Não. Outra coisa que eu quero perguntar, digamos que eu contrate um estúdio de mixagem. E aí o estúdio tem uma pessoa que vai fazer o trabalho específico e nos meus créditos eu vou botar essa pessoa que é do estúdio que fez o trabalho de mixagem. Eu tenho que, na minha prestação de contas, também apresentar o contrato, o CLT do cara, como se fosse entregar no estúdio? Não. Não. A questão aí que eu falei você é a questão de função. A pessoa, é claro que algumas atividades nos créditos coloca trocentas pessoas. A questão é, foi ele como poderia ser do outro. Então, você não sabe quem é a pessoa, pode ser qualquer um. Ele é contratado do estúdio, então o estúdio foi feito e a pessoa é vinculada ao estúdio, sem problema. Eu não vou nem pedir a você isso. Agora, se for diretor musical, autor da trilha, desculpa, não é o estúdio que vai ser. O autor da trilha é o autor da trilha. Para você pagar o autor da trilha por meio do documento do estúdio, ele tem que ser sócio do estúdio. Ok? Existe diferença? Se o autor da trilha for o sócio do estúdio, beleza. Se o autor da trilha não for sócio, RPA.
Agora, mixagem de som, essa parte toda, efeitos sonoros, tudo mais, efeitos musicais, não. Tá? Pode ser nota fiscal sem problema nenhum. Equipamentos, locação de equipamentos, há necessidade de nota fiscal ou recibo resolve? Depende de, olha só, nós temos 5 mil e poucos municípios, cada município tem uma regra separada, ok? Calma, pera um pouquinho. Então, você tem cada regra. O que eu posso afirmar para você é, depende da regra de cada município. A regra geral da lei que trata sobre isso é que locação que não esteja acompanhado, tá, de prestação de serviço de ou seja, uma máquina do operador, tá, não tem nota fiscal. É recibo, mas você tem que inserir isso na tua contabilidade. Aí nós pedimos que seja um recibo onde o contador assine se responsabilizando pela inserção dessa receita na sua contabilidade. Entendeu? Tem que ter isso, ou seja, o contador tem que assinar dizendo que colocou esse dinheiro, esse recurso na sua contabilidade. Agora, existem municípios onde é obrigado a emissão de nota fiscal e você registra lá que é isento de ISS, porque não teve a prestação de serviço. Tá? O Rio de Janeiro é assim. Aqui em Salvador também, bens móveis, você não paga o ISS. Mas tem de nota fiscal. Então, essa é a questão. Outra coisa, gente, em Salvador não pode ter RPA, tá? É nota fiscal de prestação de serviços que tem a mesma situação de recolhimento de tributos do RPA. Então, ou seja, nota fiscal de serviços individual de pessoa física tem que ter recolhimento de tributos na fonte. Próxima pergunta. Não, o que eu soube hoje aqui, que Salvador não pode ter RPA, não. O que eu soube hoje que não podia. Aí não, olha só, aí eu não entro nesse mérito. Se você tiver RPA, você pode ter, para mim, para Ancine, o RPA, com recolhimento de tributos, sem problemas. Me disseram que não pode ter RPA, tem que ter nota fiscal de serviço. As duas opções são perfeitas. Tá? Gente, olha só. Este é o e-mail, tá, meu lá na Ancine. Ok? Eu recebo cópia de 100% desses e-mails. Gente, presta atenção. Olha só. Tá vendo aqui? Eu recebo cópia de 100%. Todo mundo quer falar comigo, tá? Todo mundo quer falar comigo, só que, infelizmente, eu sou um só, e como falei, por exemplo, eu estou aqui hoje, né? Só que eu estar aqui hoje não exime de eu fazer o serviço que eu deveria fazer se lá estivesse. Então, agora, eu vou para o hotel, no voo, eu estava fazendo uns despachos, vou para o hotel agora responder, ou autorizar respostas. Na minha caixa postal, agora, eu só tenho 90 e-mails, que eu tenho que tratar hoje ainda, porque amanhã eu tenho mais 90. Então, ou seja, normalmente, esses e-mails eu leio e verifico a confusão, o problema que está acontecendo. Se for um problema que é um problema mais comum, uma dúvida mais comum, ela automaticamente ela é distribuída para um técnico que vai responder. A resposta eu leio e só sai com o meu ok. Quando o problema é mais sério e eu vejo que as coisas estão confusas, eu avoco para mim o tratamento desse e-mail. Agora, muitas das vezes eu preciso falar com vocês. Às 8 horas da noite, às 9 horas da noite, às 10 horas da noite, eu não tenho secretária. E nem vocês estão na produtora. Dica, quando precisarem falar com urgência comigo, coloquem o celular no e-mail, porque eu vou achar vocês pelo celular. Porque a hora que eu estou disponível, infelizmente, não tem mais ninguém nas produtoras. Então, dica é essa. Hã? Tem um proponente da Bahia, daqui, que estava com um problema. Eu fui trabalhar no sábado. Entendeu? Eu fui trabalhar no sábado, tinha que dar conta de vários processos. Eu liguei para ela no sábado, da Ancine. Eu estava na Ancine e liguei. Eu te liguei ontem, 9 horas da noite. Ontem foi. Eu estava na Ancine ainda. Na segunda-feira, eu saí da Ancine 10h30 da noite. Como eu tive em Manaus, quinta e sexta, eu estava atrasado, e hoje também aqui, hoje e amanhã, eu tinha que dar conta. Segunda, eu saí da agência, era 10h30 da noite. Ontem, eu saía às 9h30 da noite. Então, é o horário que eu tenho para falar com vocês, certo? Então, se precisar falar comigo, se for muito urgente, se for uma coisa assim, absurdamente impossível, manda do seu celular. Maurício, é muito longe, eu preciso de discussão. A gente pode fazer videoconferência pelo Skype. Tá?
Skype Business, tá ok? Então, podemos marcar conferências via Skype. Vocês podem, da sua produtora, ter uma reunião comigo pela uma videoconferência, tá? Basta agendar a reunião, não precisa ir para o Rio de Janeiro. Não que não seja bom ir ao Rio de Janeiro, né? Vai ter um custo aí elevado para vocês. Tá, esse e-mail, tá bom? Mais uma pergunta, gente? Então, gente, e-mail. Gente, eu queria agradecer a vocês, tá? Pela oportunidade de estar aqui, estou à disposição lá a vocês, quando precisar.